A você, amigo conectado no Jornal Zenorte, falamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal, onde nesse momento a vice-prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, recebe do presidente da Câmara, vereador Rodrigo Manga, uma recomendação do Ministério Público para que ela assuma imediatamente a função de prefeita de Sorocaba. Essa é uma recomendação do Ministério Público. O promotor de justiça Orlando Bastos Filho entrou com pedido de inquérito civil no Tribunal de Justiça, na primeira vara da Justiça aqui em Sorocaba, pedindo para que alegando que a cidade não pode ficar acéfala, ou seja, sem comando durante o período de afastamento do prefeito José Crespo, e citando que ele, em sua experiência de 20 anos na comarca de Sorocaba, atuando na cidade de Sorocaba, ele nunca viu uma situação como essa, a cidade ficar sem comando. Então, nesse momento, você vê imagens da vice-prefeita Jaqueline Coutinho conversando com a secretária de Negócios Jurídicos da Câmara Municipal, Márcia Pegorelli, com o presidente Rodrigo Manga, com o vereador Fausto Pérez, para tomar ciência da posição. E nós do Jornal Zenorte já temos a informação que daqui da Câmara Municipal a vice-prefeita vai ao Paço Municipal para efetivamente cumprir essa recomendação do Ministério Público. Vale lembrar que ela é uma recomendação, ainda não é uma decisão judicial, mas a vice-prefeita, em não cumprindo, pode ser acusada, e isso o promotor público diz na sua ação, ela pode ser acusada de improbidade administrativa, assim como o prefeito de Sorocaba, José Crespo, também pode ser acusado de improbidade administrativa se não permitir a posse da vice. O promotor ele fez esse texto, um texto bem longo, em que ele justifica, cita trechos da Constituição Federal e justifica a sua decisão, a sua recomendação no caso. Esse texto foi protocolado junto ao Judiciário e agora, como ele tem caráter de emergencialidade, de caráter que acelera o trânsito das matérias jurídicas, né? Então ele pode a qualquer momento ser analisado por um juiz aqui de Sorocaba. Você acompanha agora, são 11 horas e 41 minutos, agradecendo a sua audiência, pedindo que curta, compartilhe esses vídeos para que mais pessoas tenham acesso à informação. Você acompanha essa transmissão ao vivo do Jornal Zenorte, no momento em que a vice-prefeita lê a recomendação ao lado do presidente do Legislativo, Rodrigo Manga, a recomendação do Ministério Público, do promotor Orlando Bastos Filho, de que ela deve assumir imediatamente o comando da Prefeitura de Sorocaba, enquanto perdurar o afastamento do prefeito José Crespo. No texto de Orlando Bastos, ele também diz que tanto o prefeito quanto a vice podem ser condenados, acusados de improbidade administrativa, é um crime grave para um político, por conta dessa situação de Sorocaba estar sem comando. O promotor Orlando Bastos cita, e eu volto a repetir, cita no seu texto que em muitos anos de atuação aqui em Sorocaba, mais de 20 anos, ele nunca viu situação parecida de Sorocaba, da cidade, ficar sem comando. Então agora você acompanha as imagens da vice-prefeita Jaqueline Coutinho conversando com o vereador Rodrigo Manga, presidente da Câmara. O vereador Francisco França, do PT, também está ali. A secretária de Negócios Jurídicos da Câmara Municipal, a Márcia Pegorelli, fala com a vice-prefeita. Você pode ver as reações ali, a vice-prefeita conversando com o presidente do Legislativo e com a secretária jurídica para decidir aí o que fazer. E nós já temos informação no Jornal Zenorte, informação com exclusividade, que daqui da Câmara Municipal a prefeita segue para o Executivo para cumprir essa recomendação do Ministério Público. Então, agora nesse momento a vice-prefeita conversa com o presidente do Legislativo, Rodrigo Manga, acompanhado ali do vereador Francisco França. Nós estamos recebendo aqui muitas perguntas, muitos comentários também, agradecemos, pedimos que você faça a sua pergunta, envie o seu comentário, na medida do possível, nós vamos lendo aqui para atendê-los, tentar questionar, dirimir algumas dúvidas nessa transmissão ao vivo
da Câmara Municipal. Câmara que tinha uma sessão tranquila até o momento, uma sessão em que alguns requerimentos eram julgados, depois um projeto de lei da vereadora Fernanda Garcia sobre segurança em brinquedos infantis, vinha sendo analisado, chegou também a haver um início de debate em plenário sobre a questão do vice-presidente general Hamilton Mourão, e agora o presidente do Legislativo, Rodrigo Manga, vai falar com todos os vereadores. Nós vamos acompanhar o áudio do presidente do Legislativo. Vamos acompanhar o áudio do presidente Rodrigo Manga. O áudio, aliás, da vice-prefeita Jaqueline Coutinho, ela vai falar a todos. Rodrigo Manga, na pessoa de quem cumprimento todos os vereadores presentes, cumprimento todos os membros da imprensa, todas as pessoas que se encontram no plenário, a equipe que labora aqui na Câmara Municipal. E fiquei sabendo a questão de meia hora, via WhatsApp, sobre esse ofício do digníssimo promotor de justiça, doutor Orlando Bastos, quando então fui solicitada a comparecer até a Câmara, onde o senhor presidente Rodrigo Manga já recebeu essa cientificação sobre um ofício da lavra do doutor Orlando Bastos, no qual ele noticia a instauração de um inquérito civil por conta do afastamento ou da ausência do senhor prefeito do país, já que ele se encontra, ao que consta, ele se encontra na Europa, não sei se Barcelona ou outra capital europeia, e que, segundo também a imprensa, já que eu não fui notificada formalmente, cientificada verbalmente, então eu desconheço qual o período que ele se encontraria ausente de suas funções enquanto chefe do Executivo, mas de qualquer forma, diz o Ministério Público que Sorocaba se encontra numa situação de acefalia do chefe do Executivo, e entende o Ministério Público, eu li rapidamente, junto ao presidente da Câmara, muito rapidamente eu li o teor do ofício do promotor, no qual ele entende que existe a obrigatoriedade, de acordo com a lei orgânica do município, que o chefe do Executivo peça o afastamento, peça autorização para a Câmara, se ele se afastar por mais de 15 dias. Porém, nesse caso, segundo o Ministério Público, o que ocorre é que não se trata de afastamento, e sim de ausência do chefe do Executivo, e que, desde que ausente o chefe do Executivo, não há previsão nem na Constituição Federal, nem nas leis infraconstitucionais, seja a Constituição do Estado, seja a lei orgânica, que diga que o vice-prefeito, o vice-governador ou o vice-presidente deve receber o cargo por transmissão oficial. Ou seja, de acordo com o entendimento do Ministério Público, a transmissão do cargo é automática, é inata à condição do detentor do mandato. Se ausente o prefeito, automaticamente, segundo o entendimento do Ministério Público, é impossível um município, uma cidade, ficar sem um chefe do Executivo, nem que seja por algumas horas. No caso, então, seria alguns dias. De forma que não é prevista na lei a transmissão de cargo, nem a necessidade de autorização da Câmara ou a transmissão formal desse cargo. Por quê? Porque é um pressuposto lógico e decorrente da interpretação teleológica, da interpretação da lei, que
é automático. Ausente o chefe do executivo, obrigatoriamente o vice-prefeito deve, no âmbito municipal, deve assumir sob pena, segundo o Ministério Público, sob pena de caracterizar, inclusive, improbidade por parte do vice-prefeito. Não só isso, também, rapidamente, analisando o ofício do Dr. Orlando Bastos, ele cita diversas decisões, não só do STF, como de outros tribunais, no sentido de que a assunção, na ausência do chefe do executivo, seja em que instância for, por interpretação lógica, é automática, de forma que eles entendem, até o Ministério Público entende, que eu já deveria ter assumido desde que o prefeito viajou. Mas eu quero deixar claro que eu sequer sabia que ele iria viajar. Não fui notificada, até porque, como todos sabem, eu me encontro sozinha na minha sala, não tenho, os 2 assessores que eu tinha foram desviados ou transferidos para outras secretarias, de forma que eu não tinha nem ciência informal. Fiquei sabendo, na realidade, da viagem do senhor prefeito pela imprensa. E, obviamente, para não burlar nenhuma etapa legal, eu não tomei nenhuma atitude, até porque eu, na realidade, desconhecia desse entendimento por parte do judiciário, já que o promotor, quando ele aponta essa recomendação, entendam que é uma recomendação do senhor promotor, mas ele aponta lastreado, estribado, com esteio em várias jurisprudências, em várias decisões que determinam a assunção imediata do chefe do executivo, do vice-prefeito, do vice-governador, na ausência do promotor. Inclusive, pelo que eu vi, tem uma decisão do Estado do Maranhão, uma decisão do STF, enfim. Então, diante disso, eu vou me reunir agora, vou convocar o secretário de governo, porque ele é citado no ofício, para que ele não cause nenhum obstáculo, ou que não haja nenhum obstáculo por parte da administração municipal na mantença dessa recomendação ou no cumprimento dessa recomendação. E também, paralelamente, vou convocar o secretário de Assuntos Jurídicos para que ele também... Bom, quem estiver respondendo pelas secretarias, para que eles venham até mim, para que nós juntos analisemos, mas de imediato, evidentemente, eu tenho que atender essa recomendação, sob pena de também ser investigada nesse inquérito civil. Então, esses são os esclarecimentos. Como eu disse, eu vou convocar esses 2 secretários das pastas, Secretaria de Governo e Secretaria de Assuntos Jurídicos. Obviamente, vou pedir para que façam a notificação, ainda que via WhatsApp, para o senhor prefeito, e vamos ver a partir de agora qual é o deslinde, mas de qualquer forma nós não podemos deixar, de fato, o município acéfalo. Então, eu estou aguardando a notificação por parte da promotoria, mas, segundo a doutora Márcia, essa notificação não se reveste de publicidade a partir do momento que a Câmara a recebeu e já repassou para a vice-prefeita, ela deve cumprir essa recomendação. Então, muito obrigado, senhores. Doutora, esses são os esclarecimentos. Nós que agradecemos, e a Câmara Municipal vai aguardar, então, o desenrolar durante o dia de Vossa Excelência, e assim que Vossa Excelência tiver consultado o seu setor jurídico e os secretários, por favor, informe essa casa que, após a decisão da senhora, a Câmara Municipal também vai se manifestar, dependendo da posição que a senhora tomar. Muito obrigado, viu, doutora Jaqueline?
Você ouviu agora as palavras da vice-prefeita Jaqueline Coutinho, que falou sobre a decisão, que ela vai cumprir essa recomendação do Ministério Público e agora vai se dirigir ao Paço Municipal. A gente está aqui acompanhando, você vai vendo aí a vice-prefeita de Sorocaba deixando agora o plenário da Câmara Municipal, ela vai se dirigir até o Paço Municipal, nós vamos conversar com ela. Vamos conversar com a prefeita. Vamos lá, a prefeita Jaqueline agora pediu para conversar aqui fora, sem muito tumulto. Ela que daqui a pouco vai ao Paço Municipal para tomar posse como prefeita de Sorocaba. Então vamos conversar aqui com a prefeita Jaqueline Coutinho, vai falar com a gente ao vivo aqui no Jornal Zé Norte. Pode ser aqui. Vamos, a prefeita agora quer procurando melhor espaço aqui, um espaço mais amplo para acomodar toda a imprensa. Você vê a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, que assume o cargo agora nos próximos minutos. Estão recebendo aqui, a imprensa toda se acomodando. Recebeu essa notícia do Ministério Público, né, que a senhora deveria tomar posse, senão até a senhora poderia também estar respondendo por improbidade. Bem, na realidade, eu soube a questão de 40 minutos via WhatsApp, me mandaram um WhatsApp com o teor desse ofício que já foi recebido formalmente aqui na Câmara Municipal, no qual o promotor, o Ministério Público, na pessoa do promotor Dr. Orlando Bastos, ele noticia a instauração de um inquérito civil por conta da ausência do senhor prefeito, que se encontra em viagem à Europa e que entende-se, o Ministério Público entende que, diante dessa situação, obrigatoriamente, até por uma questão automática, independentemente de previsão em lei orgânica ou em outras normas, deve o vice-prefeito ou o vice-governador ou o vice-presidente, quando da ausência do chefe do executivo, automaticamente, por uma interpretação teleológica da Constituição, ele deve assumir sob pena de deixar o município acéfalo. Jaqueline, você disse que oficialmente não foi comunicada pelo prefeito da viagem dele para a Espanha e que ficou sabendo pela imprensa. Foi isso que ocorreu? O que a senhora acha dessa situação? Pois é, na realidade, eu me encontro na minha sala, mas hoje sem assessores, eu estou sozinha. Em nenhum momento ele me comunicou, seja verbalmente, seja oficialmente, através de ofício, que ele se ausentaria. Eu fiquei sabendo na sexta-feira passada, através da imprensa. Achei que poderia haver até uma transmissão de cargo, mas na ocasião o entendimento é que até 15 dias não havia necessidade da transmissão de acordo com a lei orgânica do município. Porém, isso diz respeito ao afastamento do prefeito quando for superior a 15 dias. Isso ao lapso temporal. A decorrência lógica é que, independentemente dessa autorização da Câmara, o vice-prefeito ele deve assumir automaticamente quando ausente o prefeito. Então, não existe previsão, inclusive, da transmissão de cargo. Isso aí seria automático de acordo com a interpretação, inclusive, segundo consta do ofício do Ministério Público, de STF e outros tribunais superiores. A senhora assume o cargo agora de prefeito, então? Sim, existe uma recomendação do Ministério Público diante da instauração desse inquérito civil que eu assuma imediatamente sob pena de improbidade e principalmente para que o município não sofra mais prejuízos político-administrativos, já que existe o entendimento legal de que o município não pode ficar sem um chefe do executivo. Agora, prefeita, ele cita também, o promotor, né, o secretário de gabinete central, mas ele também está fora do país. Como é que fica essa situação? A quem a senhora vai recorrer, já que também o secretário jurídico está em férias?
Bem, eu própria desconhecia dessa situação do secretário de Assuntos Jurídicos ou secretário de Negócios Jurídicos, que ele não esteja à frente ou que ele esteja em férias. Sabia que o secretário de governo estava em férias, não sei se reassumiu. Agora eu vou até a prefeitura, vou convocar quem quer que esteja substituindo o secretário de governo, se não estiver em Sorocaba, eu sei que ele não estava no país também, e também o secretário de Assuntos Jurídicos, para que nós possamos dar andamento a essa recomendação, satisfazendo assim o que o Ministério Público entende ser o correto. A senhora disse que ficou sabendo da viagem do prefeito na sexta-feira pela imprensa. De lá para cá, a senhora não pensou que poderia tomar posse do cargo, poderia assumir como prefeita da cidade? Por que só hoje, então? Na realidade, eu estou assumindo hoje em decorrência de uma recomendação do Ministério Público, porque o que me foi repassado é que havia necessidade de autorização da Câmara se o afastamento fosse superior a 15 dias. E ficou entre linhas ou de forma subliminar entendido que, da mesma forma que dependeria de autorização nesses 15 dias, também para a transmissão do cargo só após os 15 dias. Então, era uma interpretação não só da Câmara, como das pessoas com as quais eu conversei, e, evidentemente, eu não queria causar um transtorno político, né, me insurgindo e assumindo a prefeitura sem que houvesse um respaldo jurídico para tal. E por que o prefeito não comunicou a senhora? Ainda existe alguma rixa entre vocês dois? Bom, se existe ou não existe, para mim isso não é relevante. Nós somos detentores de mandato, mandatários, nós fomos eleitos em conjunto numa chapa, né? Ele prefeito, eu vice, e nós temos que administrar conjuntamente. O prefeito entende que, como a lei orgânica não prevê atribuições ou funções específicas para o vice-prefeito, ele até por ser cargo de expectativa, não precisaria participar efetivamente do governo, o que eu discordo. Né? Porém, agora, diante desses fatos, nós vamos atender essa recomendação do Ministério Público e vamos, obviamente, fazer o que temos que fazer. Administrar bem Sorocaba, independentemente de fatores que não sejam os fatores voltados a bem administrar a nossa cidade, uma cidade de 700 mil habitantes, né, que tem muitos problemas, evidentemente, que devem ser bem gerenciados para o bem-estar e qualidade melhor da prestação dos serviços à comunidade. Na recomendação do Dr. Orlando, ele cita que um dia o prefeito, quando a senhora estava afastada, até porque a senhora era candidata a deputada, o presidente da Câmara, Rodrigo Manga, assumiu. E ele também cita que ele, em 20 anos aqui na comarca, ele nunca tinha visto uma situação dessa. É meio humilhante passar por essa situação novamente com o prefeito José Crespo? Bem, na realidade, é difícil a gente entrar nessa seara, né, de humilhação, de constrangimento, porque a nós, gestores, a nós, agentes públicos, detentores de mandato, nós temos que ser até profissionais, né? Profissionais no sentido de zelar por aquilo que a população espera, né? Um gestor equilibrado, um gestor que vai atender às demandas da população, atuando de forma isenta, de forma imparcial, sem vaidades, ou seja, atuando de forma a seguir o rito do bem administrar. Então, eu não encaro como humilhação nem constrangimento. A senhora fez uma postagem no Facebook, né, na rede social, fazendo um desabafo, e esse desabafo a senhora até deixava claro, eu me sinto sozinha, e de repente a senhora aqui novamente. Na realidade, não foi um desabafo. Essa mensagem que eu passei no vídeo, na minha página, foi uma mensagem de esclarecimento, porque a população
estava em dúvida. Poxa vida, a vice-prefeita é figura decorativa, a vice-prefeita não assumiu por quê? Né? Então, existiam dúvidas nesse sentido. E quando se fala, eu em nenhum momento falei que eu estava sozinha. Eu fui técnica, eu falei que eu estava sem assessores. Assessores que eu possuía, mas há 5 meses foram transferidos para outra secretaria. E tenha certeza que com assessores ou sem assessores, eu vou desempenhar o meu papel, independentemente de que isso venha acontecer, mas eu creio que o prefeito retornando da viagem, ele atendendo aquilo que a população espera de um prefeito e principalmente atendendo os preceitos da moralidade administrativa, da eficiência, ele vai me restituir os assessores. Prefeita, a senhora assume por 2 dias úteis, né, e depois a prefeitura entra num recesso. Mas ainda assim a senhora tem o poder de prefeita para rever algumas decisões do prefeito Crespo ou até alguns processos licitatórios. E eu cito como exemplo da publicidade, um processo que a senhora mesmo demonstrou preocupação com o futuro de Sorocaba se ele fosse levado adiante. A senhora pretende rever alguns contratos, algumas aberturas de licitação nesse período que ficar à frente da prefeitura? Veja bem, essas situações que já estão acabadas, obviamente, se houver algo que deva ser reanalisado, nós podemos até fazê-lo, mas não podemos causar uma instabilidade institucional. Não é? Nós temos que pensar no que é melhor para a população, no que é melhor para o governo, né? E evidentemente eu vou conversar com os secretários. Hoje eu já vou convocar os secretários para uma reunião para a gente poder analisar esses próximos 2 dias e até analisar essa situação que agora se evidencia em razão dessa recomendação do Ministério Público. Será hoje? Não sei ainda. Eu vou ter que convocar os secretários. Doutora, a senhora não vai botar resistência para entrar na sala, né? Não vou. Até porque vocês me conhecem. Aí você acabou de acompanhar as palavras da vice-prefeita Jaqueline Coutinho, ela que assumiu, vai assumir a prefeitura de Sorocaba agora por uma recomendação do Ministério Público. Ela está se encaminhando até o Paço Municipal. Você pode ver a vice-prefeita de Sorocaba deixando a Câmara Municipal. Ela vai se encaminhar ao Paço, onde vai assumir o cargo de prefeito de Sorocaba e convocar uma reunião com todo o secretariado do prefeito José Crespo, o secretariado que ainda está em Sorocaba, para tomar par da situação do governo, ela que vai ter um mandato de 2 dias. Nós vamos continuar acompanhando a vice-prefeita nessa ida ao Paço Municipal. Peço que você continue nos acompanhando, curta e compartilhe esses vídeos, porque você já sabe, está ao vivo, está no Zenorte.